Fala, coleguinha do YouTube, tudo certo com vocês? Na aula de hoje a gente vai falar sobre as ditaduras na América Latina. Só que eu já vou dizer de antemão que eu não vou falar do caso do Brasil, porque eu vou fazer um vídeo só sobre a ditadura militar brasileira, tá bom? No vídeo de hoje a gente vai estudar três casos. A gente vai ver a ditadura da Argentina, do Chile e do Uruguai. Dessas três que eu vou destacar no vídeo de hoje, a ditadura do Chile, ela é conhecida, né, e tida como a ditadura mais violenta de todas as ditaduras da América Latina, e a gente já vai ver por quê. Mas primeiro, o que é uma ditadura? A ditadura é um golpe de Estado que é dado dentro de um governo democrático, né? E elas podem ser tanto civis quanto militares. No caso das ditaduras da América Latina, de um modo geral, incluindo o Brasil, foram todas ditaduras militares, ou seja, todos esses golpes de Estado que nós vamos estudar no vídeo de hoje, no vídeo da ditadura brasileira, foram feitos, né, foram liderados por grupos de militares em suas nações. Mas, obviamente, que dentro de um tema contemporâneo, né, porque nós vamos observar que todas essas ditaduras que eu estou destacando, nesse e no próximo vídeo, ocorreram a partir dos anos 50, ou seja, são eventos históricos bastante recentes, né, para a América Latina. Então, o que acontece? Todos eles ocorreram dentro do contexto global da Guerra Fria, né? Então era interessante para os Estados Unidos, e eu já disse isso tanto no vídeo da Guerra Fria como no vídeo sobre a Guerra do Vietnã, que ainda vai sair, mas vai dar tudo certo, e depois eu conto para vocês lá no meu Instagram, que inclusive está aparecendo aqui, porque que esse vídeo não saiu até hoje, tá bom? Mas vocês vão gostar do resultado final dele. Então era muito interessante para os Estados Unidos que esses governos ditatoriais se concretizassem na América Latina, né? Por quê? Porque era uma forma dos Estados Unidos estabelecer controle sobre essas nações. Isso vai ficar muito evidente, sobretudo na ditadura do Chile. Vocês vão observar já já por quê. Então, por que os americanos, né, tinham tanto interesse sobre essas ditaduras na América Latina? Em primeiro lugar, pelo medo de que essas nações se tornassem comunistas, né? Em segundo lugar, porque lá em Cuba ocorreu a Revolução Cubana nesse momento, e o que ocorreu em Cuba ocorresse também em outras nações. Em terceiro lugar, eles vão, nesse momento, enviar empresas norte-americanas, né, empresas multinacionais, injetar dinheiro nas nações da América Latina para que eles pudessem estabelecer algum tipo de controle sobre elas. Então observem que a partir dessa lógica, né, a partir desse pensamento, os Estados Unidos vai ser o principal financiador das ditaduras militares dentro da América Latina de um modo geral, né? Então, quem vai pagar por esses governos? Quem vai financiar esses governos militares? O próprio Estado. Mas esse Estado vai ser apoiado, financiado pelos cofres americanos. Lembrando que nessa época já surgiu o FMI, e com isso a gente vai ter aí uma prática, né, dos empréstimos, e essa relação de dependência com os bancos americanos vai se intensificar cada vez mais. Então é muito interessante a gente observar essa relação de dependência das nações ditatoriais na América Latina com os Estados Unidos, tá bom? Então vamos lá para o nosso primeiro caso, vamos falar da Argentina. Em 1974, a Argentina era presidida pelo Juan Perón. Só que como tudo que tem vida nessa vida morre, Juan Perón veio a falecer. E depois de sua morte, quem vai liderar a nação argentina vai ser a sua própria esposa, né, que era a sua vice-presidente, a Isabelita Perón. E ela vai se aproximar dos grupos mais conservadores argentinos nesse momento. Em 1976, o general Rafael Vodela vai dar um golpe de Estado, né?
assumiu o governo argentino. E qual foi o golpe de Estado que ele deu? Ele dissolveu o Congresso argentino, ou seja, a Argentina estava sem parlamento. Ou seja, aquele governo passou a ser controlado exclusivamente por ele. E ele vai passar a perseguir todos os seus oposicionistas. E essa perseguição vai ter, no meio dela, muita tortura, muita morte, né? Que são elementos estabelecidos pelos governos militares para controlar, para estabelecer o controle, né? Então, os grupos de tortura, de perseguição, exílio, né, e coisas da prática da ditadura vão ser instaladas na nação argentina para que a ditadura militar fosse fortificada, né, controlada. Então a ditadura argentina começa a perder força somente depois da Guerra das Malvinas, né, que é quando a Inglaterra derrota a Argentina nesse conflito e o regime militar argentino fica desmoralizado a partir de então. E em 1982 ocorrem eleições na Argentina e um presidente civil, né, que se chamava Raúl Alfonsín, foi eleito, dando fim à ditadura militar argentina. Então, o que a gente vai observar de característico nessa ditadura militar? A gente vai ter o apoio dos grupos conservadores argentinos nesse processo. A gente vai ter aí o crescimento da perseguição, da tortura e da morte dos seus oposicionistas, e que ela só vai ter fim lá nos anos 80, assim como aqui no Brasil, tá bom? A gente vai conseguir fazer vários paralelos, né, várias relações com os eventos que ocorriam em outros países da América Latina com o do Brasil. Agora eu vou falar sobre a ditadura uruguaia, tá? Eu vou deixar para falar sobre a ditadura do Chile por último, porque como eu disse no começo desse vídeo, a ditadura no Chile foi a mais sanguinária, violenta e marcante de todas as ditaduras da América Latina de um modo geral. Então vamos caracterizar um pouco aqui sobre a ditadura no Uruguai. A ditadura no Uruguai começou em 1971 e foi até 1984, né? Ela também foi uma ditadura grandiosa, um governo ditatorial longo, né? E teve como pressuposto a perseguição aos grupos de esquerda, revolucionários e guerrilheiros, né? Em 1971 vai assumir o presidente Juan María Bordaberry, né? No seu discurso era de combater os grupos guerrilheiros que existiam dentro do Uruguai, né? O grupo que vai se destacar nesse meio da resistência aí eram os chamados Tupamaros. Era um grupo de guerrilha, né? E pelo pressuposto de guerrilha, uma guerrilha armada, e eles saqueavam ricos e davam para os pobres. Eles faziam uma prática meio de Robin Hood, sabe? Um banditismo social, de tirar dos ricos e dar aos pobres, às comunidades menos favorecidas da sociedade uruguaia, né? E um de seus principais integrantes, né, foi um cara que inclusive já foi presidente do Uruguai, que é o José Mujica, ou José Mujica, ou José Mujica, né? Que foi presidente do Uruguai entre 2010 e 2015. Então observem o quanto que essa representatividade dos Tupamaros é importante para a sociedade uruguaia até hoje, né? Para os grupos de esquerda no Uruguai até os dias atuais. O grupo que também via com maus olhos esse crescimento dos Tupamaros eram os Estados Unidos, obviamente. Por quê? Esse grupo, como tinha pensamento de esquerda, ele não vai ser bem visto dentro do pensamento da Guerra Fria, né? Então eles vão começar a articular assaltos a bancos, sequestros a embaixadores, para poder demonstrar o seu poder para o povo, né? Para que o povo não se submetesse àquele governo que eu destaquei agora mesmo. E o presidente eleito, né, o Juan María Bordaberry, vai cumprir a sua promessa de campanha e ele suspendeu a Constituição. E os Estados Unidos, em determinado momento dessa ditadura especificamente, vai suspender também a concessão
de dinheiros, né, de empréstimos ao Uruguai, por causa do descumprimento dos direitos humanos, né, e do descumprimento também da Constituição da nação. Vários líderes dos Tupamaros foram presos, foram mortos, foram torturados, sem nenhum respeito aos direitos humanos. Por esse motivo também os Estados Unidos vai tentar se desvincular a sua imagem da ditadura uruguaia, né? Até porque, como nós vamos ver daqui a pouco, no caso do Chile, existia uma participação direta, né, dos Estados Unidos dentro daquele estado, né? Porque o Chile quase se tornou uma nação de esquerda, de fato, né? E por esse motivo, né, pelo mundo estar vendo essa interferência norte-americana dentro da ditadura chilena, argentina, no Uruguai eles tentaram abrir mão daquilo ali para tirar aquela imagem de que nós estamos financiando a tortura e o caos dentro das nações da América Latina. Em 1984 vai ser eleito o presidente Julio Sanguinetti, né, que foi o presidente civil, dando fim à ditadura uruguaia. Conclusões que nós podemos tirar dessa ditadura aí. Ela vai ter uma razão direta para acontecer, né, que foi essa perseguição aos grupos de esquerda que cresciam de forma muito destacada no Uruguai. E aí, muitos desses líderes desse grupo de esquerda, né, dos Tupamaros, vão ser presos, torturados, mortos, né? Alguns conseguiram ser exilados, outros tiveram destaque no cenário atual, né, como José Mujica, que eu destaquei agora mesmo. E por fim, nós vamos falar sobre a ditadura no Chile, meus amigos. A ditadura no Chile vai começar em 1973 e ela vai ter fim em 1990. Então observem que é um evento muito recente, tão recente que até hoje a gente tem aí movimentos de esquerda no Chile lutando por busca de direitos, porque até hoje a sociedade chilena vive as marcas da ditadura militar. Ela vive as consequências da ditadura militar, sobretudo no que se refere à economia, né, que é uma economia extremamente desigual, e no que se refere também aos direitos sociais, né? Não é à toa que ano passado ocorreram manifestações sociais que colocaram o Chile no destaque mundial, né, por essa busca de direitos. Porque até hoje, 30 anos após o fim da ditadura militar chilena, a gente observa que a nação vive essas marcas, né, essas amálgamas da ditadura militar. Então o que acontece? Como eu já disse, já é a terceira vez que eu vou dizer, se você não anotou, anote, foi a ditadura mais violenta de todas as ditaduras na América Latina, tá? Em 1970, subiu ao poder no Chile o presidente Salvador Allende, tá? E ele sobe à presidência do Chile com propostas de governo socialistas. Vamos recapitular o que já foi dito aqui. Nós estamos num contexto de Guerra Fria, de quando um presidente ascende ao poder com propostas de governo socialista, vai chamar a atenção de quem? De quem? De quem? De quem? Dos Estados Unidos. E é aí que começa a se pensar a relação entre os movimentos de direita no Chile, né? Entre os militares, os donos de terras, né? E a sociedade rica chilena. Hey! Coronavirus! Shit is real! Shit is getting real! Shit is real! Coronavirus! Shit is real! Shit is getting real! Shit is real! E os grupos intervencionistas norte-americanos, tá bom? Muitos desses discursos do Salvador Allende foram influenciados pelo pensamento socialista, né? Mas suas falas, as que mais incomodavam a sociedade chilena, eram as propostas de reforma agrária. Meus amigos, quando a gente fala em propriedade de terra, a gente remonta desde a Grécia Antiga até aqui na Idade Contemporânea, dos donos dessas terras não querendo que mexa naquilo que é dele, né? E aí,
a reforma agrária se torna um tema extremamente polêmico nesse sentido, né? Porque os grandes donos de terra vão justificar que, independente da terra ser produtiva ou improdutiva, a terra é dele e ele não está disposto a abrir mão daquilo ali. Já os indivíduos que ou não têm terra ou têm pequenas propriedades, eles vão querer expandir os seus interesses, né? Então, dentro dessa disputa, entra aquilo que a gente chama de reforma agrária, que é essa divisão das terras para que todos os indivíduos que tenham a necessidade da produção da terra tenham esse alcance. E é esse discurso que vai incomodar a parcela da direita chilena. O presidente nacionalizou as mineradoras chilenas. E essas mineradoras, até então, pertenciam aos Estados Unidos. Essa estatização das mineradoras vai incomodar a nação norte-americana, que passa a investir diretamente nos grupos dos militares, né? Então os Estados Unidos vão promover campanhas de desestabilização do governo de Allende. Uma dessas campanhas foi o que tornou possível o golpe militar. Em 1973, as tropas militares chilenas vão parar em frente ao Palácio de la Moneda, lá no Chile, que é o lugar onde o presidente fica, né, onde o presidente trabalha e tudo mais, e eles vão exigir a renúncia de Salvador Allende. E esse vai fazer o quê? Ele se suicidou. Galera, o presidente do Chile se suicidou. E após o seu suicídio, quem vai assumir a posição de destaque no governo, na presidência do Chile, foi o general Augusto Pinochet. Ok, então. Basicamente, o que vai ser politicamente, economicamente, o governo de Pinochet? Ele vai devolver o controle do Chile para os Estados Unidos. Exatamente isso que você ouviu. Aquelas empresas que haviam sido estatizadas, aqueles negócios voltados ao pensamento da reforma agrária que o Salvador Allende estava defendendo, aquilo tudo vai ser cancelado, né? Para que a aproximação do Chile com os Estados Unidos voltasse a ser estabelecida. E ele vai aplicar dentro do Chile a política neoliberal. E qual é a prática neoliberal mais clássica de todas? A privatização, né? Ou seja, nesse momento, várias multinacionais vão se instalar então no Chile, né? Tornando aquelas empresas estatais novamente empresas pertencentes a grupos norte-americanos, né? E isso ele vai estender a todas as áreas que ele pudesse. Tanto que até hoje no Chile isso é uma coisa muito polêmica, né? Nós temos grandes áreas da sociedade, né, de educação, de saúde, que são privatizadas. E isso não chega até todos os grupos sociais, o que torna o governo extremamente polêmico, né, e complicado de ser organizado até hoje, porque vários grupos, né, várias parcelas que atendem a sociedade são controladas pela indústria privada. E a gente sabe que esse tipo de economia não atende a uma sociedade toda, né, sobretudo em nações latinas como o Chile. Alguns chilenos, então, foram estudar nos Estados Unidos, né, sobretudo em Chicago. E eles voltam para o Chile com o pensamento capitalista, com o pensamento empreendedor do capitalismo que eles aprenderam lá nas universidades dos Estados Unidos. E, sobretudo, defendendo quais ideias? As ideias neoliberalistas. Esses indivíduos vão ser chamados de Chicago Boys, tá? E é aí que vai se consolidar todos esses elementos que eu estava caracterizando para vocês, né? Da política de privatização
em grande escala, né, em larga escala, e isso vai afastar cada vez mais a sociedade de suas necessidades básicas, gente. E eu estou falando de saúde, de educação, de transporte, né? Isso é muito desigual dentro dessa sociedade. Estima-se que 40 mil pessoas foram vítimas da ditadura de Pinochet, tá? O estádio local foi utilizado como espaço de prisão dos inimigos da ditadura chilena, né? Dos indivíduos que são chamados de subversivos. A Constituição foi dissolvida para que Pinochet permanecesse no poder até 1990. Em 1990, Pinochet foi derrotado num plebiscito e sua permanência no poder foi interrompida, né? Em 2006, Pinochet morreu, mas ele não foi julgado pelos crimes da ditadura militar. Então observem que por 16 anos a figura de Pinochet ainda permanece naquela sociedade, né? Como um indivíduo, inclusive ele ocupou cargos públicos depois de sua morte e ele continua até a sua morte sem ser julgado por todos esses crimes aí. E como eu disse agora mesmo, quando a gente estava falando da ditadura no Uruguai, que os Estados Unidos deixa de investir lá no Uruguai por causa dessa questão ligado aos direitos humanos e tudo mais, a gente sabe, né? A gente tem pelos relatos orais, tá, gente? Por quem foi preso, foi torturado, né, pela ditadura chilena e sobreviveu para contar o caso. Eles sempre relacionam também grupos da inteligência americana como formas de estabelecer controle na ditadura chilena. Então, é dito que a CIA foi um dos grupos que ajudou a autoafirmar a ditadura no Chile, né? Sobretudo a investigação, os grupos de investigação, para ver quem eram os líderes de esquerda que estavam liderando protestos, liderando assalto a bancos e coisas do tipo para poder enfraquecer a ditadura dentro do Chile, né? E nós vamos ver num vídeo aí bem futuro que no Brasil não vai ser muito diferente disso, tá, gente? Uma questão para fechar esse nosso discurso aqui, né? A ditadura no Chile vai acabar em 1990, como eu disse, vão ser feitas as eleições lá depois do referendo aonde o Pinochet perde, né? Depois do plebiscito, melhor dizendo, e aí ele sai do poder, mas ele ainda continua com um cargo político, se eu não me engano, de governador de algum estado ou senador, alguma coisa nesse nível aí, tá? Mas para fechar esse primeiro diálogo, né, meu com vocês sobre ditadura militar, o que a gente vai observar nesses governos, né, dos anos 50, 60, 70 e 80 na América Latina de um modo geral? Quanto mais eles tentavam restringir a voz e a palavra do povo, mais essas críticas, né, esses grupos de resistência vão buscar meios de se fortificar. Então vai chegar para o mundo aquilo que estava acontecendo na América Latina e vai chegar como que os Estados Unidos está defendendo aquilo para que eles pudessem fazer com que o capitalismo avançasse cada vez mais. Então isso é muito importante de entender. Existe uma relação entre o que está acontecendo na América Latina com o que está acontecendo no mundo? Sim. Quando isso é cobrado no Enem, sobretudo, eles gostam muito de estabelecer essa relação entre a ditadura e as relações das ditaduras com a Guerra Fria, tá? Assim como quando cobram questões sobre Guerra do Vietnã, por exemplo, eles vão mostrar como que essas participações dos Estados Unidos em relações internacionais com países que sofriam a influência do pensamento socialista eram conflitantes, sabe? De os Estados Unidos querer acabar a todo custo com aqueles governos, fossem socialistas ou fossem de influência socialista, como a gente viu aqui no
no caso do Chile, tá bom? Gostou desse vídeo? Compartilha ele com seus colegas, com todo mundo que você sabe que precisa estudar sobre ditadura na América Latina, tá bom? Vamos fazer esse diálogo se espalhar para um monte de gente, tá bem? Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui e até a próxima!